Porque é muito difícil para nós como imprensa, né, enxergarmos uma coisa hoje, e o torcedor também, muito diferente daquilo que se apresenta dentro de campo. E o Asa com o Rodrigo Fonseca era assim, agora com o Raniel Ribeiro também. Os caras, eles trabalham bastante com a verdade, com o que condiz aquilo dentro daquilo que nós estamos observando. E esse ponto, para mim, é o mais importante. Eu acredito que ele traz algumas situações do que tem pensado, sim, na equipe do Asa para o jogo contra o Sergipe. Tem coisas que só ele tem observado mesmo, que é a questão do dia a dia, que é a questão do trabalho. Exemplo, ele citou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Petrolina, que o Colina já vinha treinando bem, né? Já vinha fazendo bons trabalhos no treinamento e por isso ele escolheu, pesou a escolha do Colina em relação ao Wesley no jogo da semana passada. E era uma situação que, não sei se vocês lembram, mas eu já tinha colocado aqui no Futebol Show, que para mim não existia dúvida se fosse eu, o Raniel Ribeiro naquela oportunidade, a formação seria exatamente aquela, e utilizei até em tom de brincadeira a condição da ofensiva. Eu digo, o atacante você joga pro alto, o primeiro que cair é titular. E foi exatamente a escolha pelo Júnior Viçosa no jogo contra o Petrolina. Eu vejo para esse jogo contra o Sergipe, se assim ele pudesse repetir a formação, seria pelo que eu vi do Asa. No segundo tempo o Asa foi bem contra o Petrolina? Foi muito bem contra o Petrolina. Eu achei que o Asa foi bem. Feijão fez uma boa partida contra o Petrolina. Os atletas que entraram no decorrer da partida também exerceram um bom papel, aqueles que ganharam mais tempo para poder atuar. O João Cabral, que entrou de última hora no lugar do Grafite por conta daquela lesão no aquecimento, também foi bem no jogo. Então eu acredito que a ideia do Asa não pode fugir nesse momento, no meu ponto de vista, não pode fugir aquilo que o Raniel Ribeiro realizou contra o Petrolina. Porque se o Asa precisa da vitória, ele precisa ao mesmo tempo da vitória, de uma consistência e de um trabalho muito bem adaptado. Utilizar essa semana para poder colocar no decorrer do jogo o Rafael Saião, nada de diferente daquilo que o futebol permita. Mas eu acredito que priorizar aquilo que ele utilizou contra a equipe do Petrolina, para mim seria o mais coerente. Pede jogador por lesão, Cardel? Não, só Pede jogador? Só o Grafite, né, que sentiu um desconforto. Aí ainda é dúvida se vai ser relacionado ou não. Eu acredito que o Grafite não começa jogando. Mesmo que ele seja relacionado, o Grafite não começa jogando. A meu ver, porque até ontem, por exemplo, o Grafite não havia treinado com todo mundo. Até antes de ontem, até quarta, não havia treinado com o grupo ainda. Treinado. Ontem teve alguma movimentação, me parece, e hoje já é o último treino, enfim. A provável formação, pelo que o Raniel disse, o Canhão, Bruno Pianissola, Paulinho, Ítalo Rogério e não o Railon. O Railon foi uma questão de observação que ele fez, porque vinha treinando bem, eu preciso ver o Railon jogando. Aí ele disse que é mais a questão de falta de ritmo, então vai o Ítalo Rogério. Então Bruno Pianissola, Paulinho, Ítalo Rogério e o Rony Lobo, Gabriel, Colina, Wesley ou o Rafael Saião, Didira, João Cabral e Viçosa. O Aleph não vai. Não, o Aleph está com o terceiro cartão. Pois é, o Aleph não vai. Terceiro cartão amarelo. Então essa seria a ideia de uma manutenção. E olha que partida, viu? O Aleph fez. O Aleph fez uma grande partida contra o Petrolina. A escolha do Ítalo Rogério para retornar. A escolha do também está suspenso. Não. Tá livre. Pode ir pro jogo. Pode ir pro jogo. Quero João Cabral e Viçosa. Ele não jogou contra. Sim, entendi. Nessa situação, a formação melhor da equipe do Asa, para ficar mais perto daquilo que disse do jogo contra o Petrolina, com a ausência do Aleph, é o retorno natural do Wesley para fazer dupla ali com Colina no setor de meio campo. Eu estou dizendo na minha visão, tá, senhores? Na minha visão. Sobre o Ítalo Rogério e o Railon, essa é uma situação que o treinador define
mas que se ele repetisse esses 4, Paulinho, Railon, Rony e Gabriel, para aquilo que o Asa fez contra o Petrolina, apesar de alguns momentos a equipe do Petrolina ter chegado, mas precisamos aqui dizer uma coisa, viu, gente? Petrolina meteu ali uma bola na trave, naquela cobrança lá de falta, né, no chute de fora da área, e só teve 1 ou 2 momentos. O segundo tempo, por exemplo, do Petrolina não fez absolutamente nada. Então a gente não pode assim dizer que a dupla Railon e Rony Lobo não funcionou bem. Para mim funcionou. Então, se ele escolhe hoje o Ítalo Rogério, é pelo que ele está vendo durante a semana, e tecnicamente a gente sabe que o Ítalo Rogério também tem muita qualidade. Não vou nem polemizar essa situação. Eu estou falando de uma continuidade de uma formação para outra nessa situação do Asa. No mais, eu acredito que o Raniel Ribeiro está fazendo aquilo que de fato é o mais coerente na equipe do Asa. Kellyton voltando, beleza, resolve um problema. Grafite, se tiver 100% vai, se não for, ele descobriu também a alternativa no próprio jogo, com o João Cabral fazendo ao lado do Júnior Viçosa ali, se bem que o João Cabral, ele faz uma diagonal muito interessante, não é um jogador que fica aberto como o Kellyton ou como o Grafite, mas eles conseguem fazer inversão de comportamento dentro de campo. E se você faz um recorte do gol que o Asa fez, o primeiro gol contra o Petrolina, foi uma jogada muito bonita, senhores, tecnicamente. Você observa que a inversão naquele momento do Aleph pelo lado direito e a espetada que ele dá com o João Cabral saindo de uma margem do campo, indo para o lado central, por trás da defensiva do Petrolina, é de méritos totais do Asa. Não é de deficiência da equipe do Petrolina. Então eu vejo que o Raniel Ribeiro tem tudo para poder manter essa continuidade aí da equipe do Asa, trocando-se algumas peças que são importantes para resolver questões de alguns setores, mas sem inventar. Em resumo, sem inventar. É o que o Asa precisa agora para esse jogo contra o Sergipe para encaminhar essa vitória. Muito bem, agora a questão do Railon também, André, é só a questão mais, eu acredito, de rodagem também, né? Até porque ele estava sempre no banco de reservas e quem estava sempre atuando ali era o Ítalo Rogério e até mesmo o Jean Peter, estava também o Rony Lobo, né? Tem esse detalhe também, né? Acho que o Raniel, ele traz na entrevista uma explicação muito clara, ele é muito transparente com relação a isso, porque ele disse que precisou ver o Railon, mas que o Ítalo tem um ritmo. E eu acredito que para esse jogo... E que o Railon não comprometeu, né? Isso, que o Railon também não comprometeu. Mas ele traz para esse jogo um jogador que ele vai necessitar, que é um defensor, um zagueiro, que tem um bom passe. Para esse jogo contra o Sergipe, o Asa vai ter mais a bola. E a depender dos momentos do jogo, quem vai sair com essa bola é claro que é um dos zagueiros. E você tendo um passe bom como tendo o Ítalo, você quebra a linha. Porque o natural para esse jogo é o Sergipe marcar atrás. Fazer bloco médio, fazer bloco baixo, ficar atrás da linha da bola para tentar o estocado, para tentar a transição rápida, um contra-ataque. E com essa entrada do João Cabral, e o Cardial trouxe a informação, nós buscamos informações também, o Grafite não treinou a semana, então basicamente é o João. Aí vem outra alternativa daquilo que nós trouxemos também durante a semana. O Canhão, ele ilustrou muito bem o gol do Asa. Quando o João Cabral ele entra no lugar do Grafite é para jogar do lado esquerdo. Só que naquele momento da dinâmica de movimentação do Asa vinha o que o Jorge tinha citado e o que deu para perceber depois que eu assisti o jogo. Essa movimentação do Didira do meio para o centro foi o que aconteceu na jogada. Quando o Didira sai do meio, que o João fica mais centralizado e faz o facão atrás da defesa adversária, é quando quebra toda a defesa do Petrolina com um passe longo que dá o Aleph. Então é essa movimentação que ganha o Asa com o João Cabral. A característica com o Grafite, se comparado, é totalmente diferente. O Grafite é um jogador de beirada, que é o que busca o drible, que tem velocidade, que tem força. O João é o atacante, que é um centroavante de área, que retém a bola para o jogo de aproximação. E quando ele faz esses movimentos de ir de encontro e atacar a profundidade, o Asa ganha, porque quando você ataca a profundidade no futebol, o seu time progride e faz com que a defesa do adversário corra para trás. Foi isso que aconteceu no jogo contra o Petrolina. E aí vem outra dinâmica também que o Asa pode utilizar nesse jogo, e eu creio que vai utilizar. Quando ele cita o perde pressiona, que vai ter o Didira fazendo essa sustentação, é porque ele deve utilizar em alguns momentos Júnior e João dentro da área.
e aí vai liberar o corredor para o Gabriel. O Asa vai atacar basicamente num 3-4, quando coloca na última linha 4 jogadores com o Didira chegando. E o pé de pressiona vai ser feito pelo Didira primeiro e depois pelo Wesley, porque eles vão estar mais adiantados. Quem vai fazer a sustentação é o Colina, porque o contexto do jogo, eu acredito que vai ser o Asa com a bola e o Sergipe esperando as ações do Asa. Então, quanto mais gente você colocar no campo defensivo do Sergipe, e claro, com organização para preencher espaço e fazer com que o Sergipe ande para trás, vai ser melhor para o Asa. Por isso que eu acho que é a opção, primeiro, do Ítalo, que tem um bom passe, e aí ele vai sair jogando muito bem, depois com a entrada do João para fazer os dois centroavantes, os dois jogadores de referência para prender a defesa do adversário e fazer com que ela ande para trás. Então, é como o Canhão disse, em resumo, é basicamente isso, sem invenção, é sem inventar. Colocou os jogadores contra o Petrolina, os jogadores foram bem, o time se mantém no 4-3-3, mas pode ter uma variação dentro do jogo para um 4-4-2, para como eu disse agora, no momento com a bola, no momento ofensivo, de ter 4 jogadores na última linha. Então é ter alternativas, porque certamente o Sergipe vem para se defender. E você jogar com um time que só se defende, que coloca 5 na linha defensiva, é difícil de você conseguir infiltrar, conseguir penetrar. Então, quanto mais gente no campo de ataque, mais velocidade de movimentação vai ser bom para o Asa, e eu acredito que é por isso que o técnico vai manter. Sem invenção, vai fazer o normal e torcer para que os jogadores consigam executar muito bem esse plano de jogo. Agora, por mais que o Raniel Ribeiro tenha falado na entrevista que pode ser o Rafael Saião para substituir o Aleph, eu ainda assim não creio muito. Eu acho que ele deve começar, de repente, com o próprio Wesley. Fica mais exposto. Acho que ele começa com o Wesley. Eu também acho, viu, senhores? Começa com, na minha visão, acho que dá uma composição melhor com o Wesley. Agora, Clevânio, o Jailton Brito diz aqui que entendendo a necessidade de vitória, viu, pessoal? É verdade. E o Kellyton seria interessante colocar talvez no segundo tempo para dar mais velocidade. Você concorda com ele também? O Kellyton? Não, eu acho que tem que começar jogando. Olha, assim, eu fico observando aqui o discurso do treinador, a preocupação, claro, tá preocupado, ele tem que, é o jogo, ele já disse aí, é o jogo da vida do Asa, é o jogo de domingo, não pode pensar em perder para o Sergipe. Agora, venhamos e convenhamos, perder para o Sergipe é para fechar as portas. Sinceramente, concordo plenamente com o que ele está preocupado em ter um time melhor postado, em um ataque consistente, um meio campo que faz essa movimentação legal, marcar sempre o pé de pressiona tem que ser mais rápido. Concordo plenamente. Agora, sinceramente, tecnicamente, hoje eu vejo o Sergipe, mas muito inferior ao time do Asa. Então, não, sabe, eu penso até que o jogo vai ser aí de 3 para lá. O Asa vai vencer. Né? Eu penso dessa forma, mas concordo quando ele mantém aí essa preocupação de ter uma postura de um time mais ofensivo, porque precisa de gols e tem que marcar nesse jogo do próximo domingo. Muito bem, com certeza. O Alvinegro tem que marcar e tem que marcar pelo menos mais de 2, né? Pra ficar tranquilo ali e esperar os outros resultados que pode vir aí. Se a classificação vir bem, se não vier, mas pelo menos vai fazer o papel, né? Aqui contra o Sergipe. Agora, não pode pensar em nem empatar. Não, quanto mais perder o jogo. De maneira de porque se perder tem um negócio também. Se perder, o negócio que tem que se perder é ficar fora. Fica fora e vai fazer uma das piores campanhas da Série D do Campeonato Brasileiro, se o Asa não classificar, apesar de toda a estrutura que foi oferecida ao time. Ele não pode reclamar da estrutura que a diretoria está proporcionando para o time do Asa. Isso é um cenário, Clevânia, assim, que a gente para analisar, entendeu? Uma possível derrota do Asa para o Sergipe. Primeiro, a gente não consegue visualizar isso. Não consigo ver isso aí. A gente não consegue, eu não consigo ver isso. Pra mim, ganha fácil. Eu acho que o Asa ganha, e como eu disse ontem, com diferença de 2-3 gols. Acho que contigo. Vence com facilidade. Agora, se der um cenário errado nessa história toda, porque futebol é fogo, né? O Asa vencer e de repente não conseguir essa classificação. Que eu procuro ser um pouquinho mais cauteloso, sabe, Cadê, nessa situação. Eu acho que o Asa vence. Eu também acho que vence. Eu concordo com o ponto de vista de vocês. Eu acho que o Asa vence. Agora, assim, se o Asa consegue uma vitória acima de 2 gols, para mim é uma meta muito boa para poder alcançar a classificação na perspectiva dos outros jogos. Mas eu fico imaginando ao mesmo tempo, e o que me deixa freado, sabe o que é?
Porque se você pega a postura que o CSE teve, postura defensiva, que eu acho que não vai ser muito diferente da postura do Sergipe no último final de semana, e a dificuldade teve uma outra, que o Asa Canhão. Teve uma outra. Se você pega uma postura, acho que foi o Petrolina jogando aqui, que recuou o time todo, o Asa teve uma dificuldade enorme de fazer um gol. Na segunda rodada. Na segunda rodada. Isso mesmo. Então, isso me deixa assim, com o freio de mão puxado. Agora, é claro que se nós pegarmos a qualidade que o CSE tem e o que se espera de qualidade do Sergipe nesse jogo do final de semana, aí a coisa ela é bem diferente nesse sentido. Mas eu tô falando de postura, de comportamento. Eu fico imaginando um Sergipe com a perspectiva de jogar defensivamente, colocando os 11 jogadores ali na casinha. E o tempo passando e o aspecto emocional pesando e muito para que o Asa possa buscar uma reação, tentar fazer o gol. Então, esses fatores, eles... Agora sim, se isso foi quebrado no jogo contra o Petrolina, pode ser quebrado no jogo contra o Sergipe. Porque também se esperava um Petrolina jogando dessa forma e o Asa meteu 3 lá dentro quando poderia ter feito até mais. Então, nessa perspectiva, eu não tenho dúvidas do que você pensa não. Só para poder você concluir seu raciocínio, Cardeal, eu quebrei seu raciocínio, é o seguinte, o Asa vence o jogo, acredito também que o Asa vence o jogo, mas a questão do placar para mim é o que me deixa um pouquinho ainda mais na defensiva nessa situação, porque já vimos o Asa em outros momentos também, nessa própria Série D, chegando com essa possibilidade e teve muita dificuldade de fazer gols, e eu espero que isso mude no domingo, porque o Asa precisa não só vencer, mas também construir uma boa base de gols em relação ao adversário, para ficar aí com essa chama, dessa esperança acesa de classificação ainda mais evidente. O Clevânio que estava falando, foi o Clevânio que já interrompi. Outra coisa, ele, sem problema. Essa dificuldade, Clevânio, que o Villarreal traz, me chama a atenção também desses 2 pontos. Primeiro ponto que eu disse na segunda rodada, que o Asa teve dificuldade para fazer gol no Petrolina aqui no estádio municipal. O Petrolina se fechou todinho, o Asa fez 1-0 e o Petrolina com 2 jogadores a menos. O Petrolina estava em campo, se fechou todinho ali, o Asa teve uma dificuldade enorme, com 2 jogadores a mais, o segundo tempo quase todo, para fazer mais de um gol. Fez 1 gol apenas. E a outra situação é o do próprio Sergipe, no final de semana passado. Jacuipense jogando no Batistão contra o Sergipe, teve uma dificuldade enorme para fazer gol. Jacuipense venceu o jogo por 1-0 também. Teve uma dificuldade martelando o jogo o tempo todo, em cima, mas não conseguia fazer gol. E de repente venceu o jogo por 1-0. O cenário do jogo com Petrolina, aqui em Arapiraca, em que o Asa venceu apenas por 1-0, com o time com 2 jogadores a menos, eu entendo ser, claro que vocês são comentaristas, vão aqui me dar razão ou vão tirar toda a minha razão. Eu entendo que ali era um cenário diferente. Era um cenário em que tanto o Asa quanto o Petrolina ainda brigavam, buscando classificação. Então o Asa pega um time que não tem nada mais a perder. Um time que não consegue mais nada. Não vai buscar absolutamente mais nada. Uma vitória dele ou uma derrota não vai influenciar em absolutamente nada para o time do Sergipe. Quem precisa da vitória, quem precisa brigar por esse resultado é o time do Asa. Então, partindo desse princípio, eu entendo que será, não estou dizendo aqui que vai ser um jogo fácil, não será um jogo fácil, mas dentro dessa probabilidade de que o time do Sergipe, por exemplo, não tem mais absolutamente nada no campeonato, vai jogar apenas para cumprir tabela e mais nada, e o Asa que briga pela classificação, o Asa que briga pela vitória. Se o Asa vir num jogo desse, não conseguir fazer gol, num cenário de um time que não almeja absolutamente mais nada, time eliminado do campeonato, eliminado com a campanha pífia, a pior campanha do grupo da Série D do Campeonato Brasileiro, o pior time do Campeonato Brasileiro da Série D, do Série D do Grupo 4, e dentro de casa o Asa temer em perder o jogo, eu vou te falar uma coisa, é pra o negócio diferente. Perder o jogo aqui em Arapiraca para o Sergipe, dentro de um cenário desse, vou te falar uma coisa a você, viu? É para mandar todo mundo embora de pé, caminhando. Assim, eu não, assim, só para deixar bem claro, do meu ponto de vista,
Eu não falei em perder. Não, eu tô entendendo. Eu tô colocando aqui o meu ponto, o ponto de vista, assim, se perder, tá entendendo? Sim. Você não colocou isso, né? O Viderlan colocou, claro. Vocês falaram com muita cautela. Ninguém colocou aqui em questão de derrota, mas a cautela em relação a como vem esse time. Mas é um time que, como eu disse aqui, é um time que não almeja nada mais. E um outro... Vai jogar só para cumprir tabela. E um outro ponto que você botou, que eu, em tese, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso de uma forma diferente, mas não discordando de você, só complementando. Tudo bem, que é o ponto seguinte, na segunda rodada, os dois times tinham margem ainda para vencer jogos e buscar outros pontos. Então, assim, foi uma situação, foi um cenário diferente, com 2 jogadores a mais, o Asa, o segundo tempo todo, vencer só por 1-0. E tinha margem para buscar. Eu acho que esse final de semana é muito mais complicado do que o jogo da segunda rodada. Por quê? Talvez até pelo fator psicológico. É justamente isso, também, né? é justamente isso. Porque é justamente isso. Lá atrás, tudo bem. E olha que nós estávamos no campo e percebemos que não houve tranquilidade dos jogadores do Asa naquele momento. Não houve. A prova disso é que o Rodrigo Fonseca, na coletiva de imprensa, chegou a dizer que era preciso ter tranquilidade para finalizar. Era preciso ter paciência para finalizar. Não ia ser de qualquer jeito que faria o gol. Tá gravado aqui o que disse o Rodrigo Fonseca, lá atrás. Aí você pega um cenário diferente, momento diferente, mas de repente faz um ferrolho, que é o que a gente espera, que o Sergipe faça um ferrolho, se fez todinho ali, bota todo mundo na casinha, vai passando o tempo e porventura o Asa encontre essa dificuldade de fazer o gol. Não pela qualidade, porque qualidade o Asa vai ter, e tem. A questão é o bloqueio defensivo. Ou a precipitação, de ter que fazer o gol a qualquer custo. Tem que fazer gol para buscar vitória, né? Aí você vai jogar contra o adversário que tá todo recuado, o torcedor já vai começar a pegar no pé dos jogadores do Asa, e sem contar que você ainda joga contra o tempo. Se até os 30 do primeiro tempo o Asa não fizer gol, a pressão vai ser grande.